Amém. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Hoje estaremos ministrando a ceia, celebrando junto essa festa de amor, essa festa ágape, celebrando e relembrando aquilo que o Senhor fez por nós. Amém, meus irmãos? Mas antes de entrarmos na celebração, nós vamos meditar um pouco nesta palavra. Acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Certa vez, ia com ele grande multidão. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai e mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar da sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para o combate com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode ir contra o que vem com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncie a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Até aqui. Podem sentar. Eu quero estar meditando com os irmãos essa palavra a respeito de ser discípulos do Senhor. É interessante que o que nós observamos na Bíblia, na palavra, principalmente nos evangelhos, a respeito ali da vida de Jesus, é muito interessante. Se você ainda não observou, comece a observar. Cada vez em que a multidão aumentava, cada vez que aqueles que seguiam Jesus aumentava, ele parava para dar uma palavra a respeito do que é segui-lo. É muito interessante isso. Todas as vezes em que a multidão aumentava, ele parava e dava uma palavra a respeito do que é segui-lo. E nós vemos aqui mais uma vez um manifestar do Senhor Jesus. E se nós pararmos um pouquinho para analisar, a princípio parece um contrassenso. Se nós pararmos um pouquinho para pensar, parece um contrassenso. Porque o Senhor mesmo, Jesus, disse que aqueles que vêm a Ele, jamais lançará fora. E parece-me que quando nós vemos esse tipo de atitude de Jesus, parece que ele está colocando um filtro, uma peneira, um funil. E de repente fala assim: então é um contrassenso, porque de repente parece que ele não quer seguidores. Ele quer seguidores, ele quer discípulos, porém, debaixo de um padrão, de uma regra que ele coloca. Amém, meus irmãos? Então ele quer discípulos, sem sombra de dúvida que ele quer. Ele quer seguidores. Porém, ele quer que realmente tenha o valor, pois ele pagou um alto valor a nosso respeito. Ele quer que nós também venhamos a entender esse valor. E aqui nós vemos, mais uma vez, ele dando um ensino a respeito disso. Ele andando, e uma multidão muito grande atrás dele, e ele para e começa a relatar esses fatos. Então nós precisamos entender que hoje em dia tem sido pregado muito um evangelho assim, transgênito, uma coisa mudada, transformada. Então nós precisamos entender uns princípios de Deus para a nossa vida com relação ao que é ser discípulo do Senhor. E às vezes a palavra precisa ser trazida à tona novamente, nós precisamos meditar, nós precisamos verificar.
Nós precisamos restabelecer os valores, aprender, mesmo que já tenha aprendido, trazer de volta os verdadeiros valores. Porque às vezes foi distorcido ou aprendi errado. Ou chegou a mim de uma maneira errônea. Pegando um exemplo de Paulo, quando chegou em Éfeso, ele e Barnabé. Interessante que começou ali, e apareceu a ele alguns discípulos, dizendo discípulos do Senhor Jesus. E Paulo, ele faz uma pergunta, àqueles discípulos que estavam já em Éfeso. Ele fala, vocês são discípulos? Sim, nós somos discípulos do Senhor. E ele faz uma pergunta, uma primeira pergunta ali. Recebestes o Espírito Santo? E já foram reprovados na primeira pergunta. Mas ninguém nos falou do Espírito Santo. Como não falou? Aí ele vai falando, ele vai colocando, para entender, bom, se é discípulo do Senhor, tem que estar na íntegra com aquilo que Jesus colocou, amém, meus irmãos? E eu estou pegando esse exemplo porque ele começa a dizer, perguntar, ele fala assim, mas que batismo vocês foram batizados então? Eles falaram, não, com o batismo de João. Aí Paulo fala, não, então tá entendido. Não que João estava errado, mas João pregava o batismo do arrependimento. Preparar o arrependimento para aquele, ao Messias que viria. E eu estou falando de já um Messias que já veio, que já fez, que já agiu. Então vocês precisam aprender algo a mais. E começa então a falar com eles e trazer a verdade à luz. Não que eles não tivessem aprendido, mas aprenderam em partes. E eu quero dizer que às vezes nós estamos caminhando e aprendemos em partes aquilo que Deus tem para nós. Então o Senhor quer que realmente venhamos a entender. Em cima dessa palavra eu quero estar meditando com os irmãos. Aquilo que Jesus tem para nós. Aqui, obviamente, está repetido. Existe uma ênfase de Jesus com relação a ser meus discípulos. Amém, meus irmãos? Quem quer ser discípulos do Senhor aí? Tem uns aí que não sabem. Então vamos lá. Quem quer ser discípulo do Senhor? Ah, agora melhorou um pouquinho. É claro, nós precisamos e queremos ser discípulos do Senhor Jesus. E eu quero dizer o seguinte, que, como eu sempre comento e falo aqui, é interessante na palavra do Senhor, todo plano de Deus, todo plano, como está na física, todo plano está inerte em 3 pontos. 3 pontos definem um plano. E eu tenho ensinado e pregado esses dias aí, Deus tem incomodado. E de repente ligando tudo, eu fui vendo essa verdade de Deus em cima de ser discípulo do Senhor. E ser discípulo do Senhor, o Senhor espera de nós 3 coisas importantes. Ele espera de nós obediência, amém, meus irmãos? Esse é o primeiro ponto de ser discípulo do Senhor. Ele espera de nós o segundo ponto. Ele espera, além da obediência, ele aguarda e espera que nós venhamos ser santos no Senhor. Amém? Eu dei uma palavra quarta-feira a respeito de santidade. E o terceiro ponto que ele espera de nós está aqui. Ele espera e aguarda que venhamos a ter compromisso. Amém, meus irmãos? Obediência, santidade e compromisso. E é isso que Deus está falando aqui conosco e vai falar que possamos entender esse princípio de Deus na nossa vida. Então, aqui nós vemos que ele viu aquela multidão e começa a falar. O versículo 26... ele termina no 27, uma observação importante, que é o compromisso, o valor. E o Senhor quer que nós venhamos a entender o valor de ser discípulo dele, para que possamos realmente entender aquilo que nós vamos celebrar daqui a pouco. Dar valor naquilo que ele fez pela minha vida. E esse valor chama-se compromisso. E aqui ele diz o seguinte no versículo 27. Então existe um compromisso, existe um valor, existe um preço. Ele diz o seguinte: qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. E no versículo anterior ele fala a respeito de, às vezes, relacionamento e problemas, ser com pai, mãe, marido, mulher, esposa, etc. E aqui, não que ele está querendo colocar que haverá sempre problemas, mas ele está colocando e trazendo a questão do compromisso. Ou seja, o compromisso com ele tem que ser maior do que qualquer outra coisa que possa acontecer.
E quando ele fala de tomar a cruz e seguir, eu quero deixar claro aqui também, meus irmãos, que o sacrifício pelo nosso pecado, a cruz pelos nossos pecados, ele já fez. Amém, meus irmãos? Não é pegar, eu tenho pecado, então eu vou fazer uma cruz de madeira e vou sair andando por aí arrastando uma cruz, não sei que tamanho, para que Deus me perdoe dos meus pecados. Não, isso já foi feito, e o sacrifício dele foi perfeito, e aquilo que é perfeito é uma vez só, não precisa ser renovado ou feito novamente por ninguém, nem por nós, por pessoa alguma. Amém? E que cruz é essa, pastor? Essa cruz é o que nós vamos estar entendendo agora, é a cruz do compromisso. O compromisso com o Senhor é uma cruz, meu irmão. Amém, meus irmãos? E nós vamos estar entendendo. E logo a seguir, nos outros versículos, ele começa agora a fazer uma comparação para completar a ideia, para completar o seu pensamento para aqueles que estavam com ele. Ele começa agora a fazer uma analogia com a administração. Ele começa a fazer uma analogia, olha, você precisa entender dos valores, os reais valores. E ele faz uma analogia agora com a administração. Se você vai construir algo, você precisa calcular, você precisa prever, para que depois não chegue de somente lançar o alicerce e não consiga continuar. Ou se você for para uma batalha, para uma guerra, para uma peleja, também você precisa saber e fazer o cálculo antes de ir, antes de fazer, para que possa entender o real valor. E o que o Senhor está falando de cruz para nós, de compromisso, de cruz, Ele quer que nós venhamos a entender o real valor daquilo que Ele fez por nós, e Ele espera de nós um compromisso. Amém? Por isso que muitos que seguiam, de repente, aquela raleada. Porque na hora do compromisso, muita coisa muda de figura. Mas nós vamos entender o princípio de Deus. Em nome de Jesus nessa noite. Amém? Eu estou diante de uma igreja que eu creio, em nome de Jesus, que realmente quer ser discípulos do Senhor. Então nós precisamos entender a questão da obediência, a questão da santidade, que eu já falei aqui, e agora a questão do compromisso. Existe uma estatística, até boa por um lado, mas triste por outro. Existe uma estatística aqui no Brasil, que hoje, eu não sei quanto é o número, mas já deve ter mudado, mas a última vez que eu vi, hoje no Brasil nós somos 40 milhões de evangélicos. Evangélicos. E nunca na história da nossa nação, o número cresceu tão rapidamente. E graças a Deus, por um lado. Agora, a mesma estatística revela outra coisa triste demais. Também existe 40 milhões de evangélicos desviados. É triste isso. Ou seja, para cada um que realmente é discípulo do Senhor, tem um que já foi discípulo do Senhor. E é triste esse número. É triste observarmos isso. É triste ouvirmos isso. E eu quero dizer o seguinte, meu irmão, que isso deve-se principalmente a um evangelho errado, um evangelho deturpado. Um evangelho aí que tem sido pregado de uma maneira em que você tira o compromisso, você tira as facilidades, você, aliás, coloca as facilidades e tira tudo aquilo que é compromisso, tudo aquilo que é exigência, e acaba ali na frente tendo decepções, e as decepções de repente são muito amargas, e a pessoa acaba desistindo e voltando-se para, muitas vezes, misericórdia, retrocedendo e voltando para a lama. Então que a gente possa entender esse princípio de Deus. Porque sempre, quando aumentava a multidão, Jesus falava a respeito do que é segui-lo. E hoje, mais uma vez, já falamos aqui de obediência, já falamos de santidade, agora nós vamos hoje estar vendo com relação a compromisso. Na bênção, meu irmão. Vamos rapidinho. Volta um pouquinho, vamos agora no Evangelho de Mateus. Volta algumas folhas aqui, para a gente pegar. Eu quero pegar uma passagem que eu acho que é importante para nós, para começarmos a entender esse princípio de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus. Fala assim comigo. O real valor de ser discípulo está no compromisso.
Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Capítulo 7, versículos 13 e 14. Essa passagem conhecida nossa, eu quero estar aqui vendo com os irmãos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Então nós vemos aqui novamente o Senhor Jesus nos mostrando e alertando a respeito daquilo que Ele espera de nós como seus discípulos. Eu ouvi certa vez uma palavra que é aberração com o Evangelho e com a verdade do Senhor. Eu vi uma pessoa falando a respeito de que, sabe o que é? É que muitos não estão entrando porque o número de salvos aumentou demais e a porta continuou do mesmo tamanho. Então chegou ali, abarrotou na entrada, chegou ali e deu uma espremida. Meus irmãos, misericórdia. Não é isso. Jesus está deixando muito bem claro a respeito daquilo que Ele espera de nós e que existe um preço, existe um valor, e esse valor para nós é chamado de compromisso. Isso é a cruz, isso é a nossa parte nesse caminhar. Olha que interessante, um pouquinho mais à frente. Então ele começa a falar, ele fala aqui das duas portas. Então fica muito bem claro, não está? Porque ele está dizendo que não entra aqueles em que não conseguiram achar essa porta. E espaçoso é o caminho. Agora continuando, no versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Novamente a palavra iniquidade, que eu falei muito quando falei a respeito de santidade. E eu quero estar trazendo à luz e falando com os irmãos nessa questão de compromisso. Hoje em dia também tem aí uma deturpação da palavra do Senhor. Eu quero deixar claro aqui que creio em milagres, creio em sinais, creio em maravilhas. Amém, meus irmãos? Porém, esse não é o ponto principal. O ponto principal chama-se vida eterna. O ponto principal que o Senhor quer e espera de nós é um compromisso com Ele, pois Ele nos trará a vida eterna. Então existe sim sinais, maravilhas, prodígios, existem muitas coisas, mas muitos estão caminhando e indo somente atrás de sinais, maravilhas e prodígios. E o Senhor está falando, tome muito cuidado, porque às vezes lá na frente, Ele vai falar, não te conheço, porque o Senhor vai conhecer aqueles que são discípulos. E aqueles que são discípulos do Senhor, é aqueles que realmente estão baseados nesses 3 pontos que definem esse plano de Deus com relação a ser discípulo dele. Obediência, santidade e compromisso. Amém, meus irmãos? Então ele começa a falar, ele começa a relatar, ele começa a ensinar. E olha que interessante. Vamos agora, Evangelho de Lucas. Mais uma passagem, eu quero pegar com os irmãos. Eu quero estar vendo, João. Evangelho de João. Eu quero pegar aqui com vocês uma passagem conhecida, quando nós falamos de sinais e prodígios, e Deus pode, Ele faz, e eu creio. Pega aí comigo, João, capítulo 6. Nós vemos aqui no capítulo 6 a questão da multiplicação dos pães e peixes. Sabemos que teve 2 vezes que houve multiplicação de pães e peixes através da pessoa de Jesus. E olha que interessante nesse ponto. No capítulo 6, nós não vamos ler tudo. Vai um pouquinho mais à frente, no versículo 14, junto comigo. Capítulo 6, versículo 14. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Porque eles estavam olhando somente o milagre, somente o pão, somente o peixe. E eu quero dizer, meus irmãos, que infelizmente
Tem muitos na igreja que estão aqui somente por causa do resolver o meu problema financeiro, principalmente financeiro. Meu problema de relacionamento familiar. O meu problema de saúde. E não que Deus não queira fazer isso, porque Ele fez milagres ali. Mas só que Ele está esperando de nós algo a mais. Ele quer que nós venhamos a entender. E novamente, a hora que Ele viu aquele resultado, a hora que Ele viu aquele povo tudo ali, e falaram assim, é esse que nós estamos precisando. Que maravilha, esse é o profeta. E olha, presta atenção nos detalhes da palavra. Eles não falaram, esse é o Messias que havia de vir. Se falasse isso, eu acho que ainda o final da história seria um pouco diferente. E falaram, e não é esse, porque eles não estavam preocupados com o Messias, aquele que viria realmente para salvar Israel, tanto no natural quanto no espiritual. É esse o profeta. Oh, maravilha, vamos levá-lo. Ele vai sentar na cadeira de Davi, vai arrancar os romanos daqui, ele vai, e olha, se ele está dando pão e peixe aqui de uma maneira tranquila, fácil, vai facilitar a nossa vida. E infelizmente, muitos de nós chegamos até o Senhor somente atrás dessas coisas. Por isso que tem pessoas, infelizmente, a conta do banco está em azul, é crente fervoroso, fiel, glória a Deus, levanta a mão, aleluia, dá pulinho e etc. A conta no banco foi para o vermelho, Deus não presta, e cai, começa a murmurar, a reclamar, falar mal do Senhor, porque está olhando os pães e os peixes. E o que o Senhor, Ele se retirou, porque Ele falou assim, não é isso que eu estou, fiz o milagre, faço o milagre, só questão desse milagre de multiplicação de pães e peixes, Ele fez 2 vezes, e não foram só esses, foram outros mais, mas Ele quer que, se Ele queria e quer que o pessoal que estava seguindo entendesse o valor, visse realmente que Ele estava ali para algo maior. Fala assim comigo, vida eterna. A nossa vida aqui, meu irmão, é um sopro. Um sopro. Criou Deus o homem do pó da terra. Do pó da terra o tirou. E depois de ter feito, soprou em suas narinas e tornou-se alma vivente. Nós precisamos entender que de repente as coisas aqui passam. E volto a dizer, eu quero deixar bem claro que não sou contra, eu não tenho nada contra, e realmente existe sim, existe milagres, sinais, prodígios, maravilhas, eu creio nisso. Mas nós temos que estar aqui e ter compromisso para aquele que fez algo grandioso para nos garantir a vida eterna. Não barganha em negociação. Olha só o que acontece, um pouquinho mais à frente, vai comigo no versículo 31, aqui mesmo. Nós vamos entender aqui rapidamente. Vamos pegar antes no 26. Olha o que Jesus diz. A coisa vai apimentando. Ele viu, ele percebeu como que estava acontecendo, o que eles estavam querendo. E no versículo 26, Jesus respondeu, em verdade vos digo, que me buscai, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. E meus irmãos, está aqui, tudo isso que Jesus está falando, resume-se numa palavra, compromisso. Ele falou, eu sei que vocês me seguem, vocês vieram até mim, eu sei que vocês estão querendo, vocês viram, vocês estão aqui por causa dos milagres. E não que Jesus não queira fazer, Ele vai fazer um milagre. Mas Ele está dando um alerta e Ele nos dá esse alerta hoje. Eu quero que vocês venham, que vocês participem. Eu quero que vocês venham ao culto, que vocês cantem, louvem, exalte o meu nome. Não pelo milagre que eu fiz na sua vida, de salvar a sua vida física, agora, ali atrás, ou qualquer momento, ou porque resolvi um problema que estava aí para ser resolvido na sua vida, mas eu quero que você venha e tenha um compromisso comigo, entendendo que eu estou fazendo para que você tenha a vida eterna. Fiz para que você tenha a vida eterna. Não pelo alimento, você deve trabalhar, fazer, agir por aquilo que perece, mas eu darei algo que não perece. Ele está resumindo isso aqui tudo, falando numa linguagem fácil para nós hoje,
Eu espero de vocês um compromisso comigo. Eu não quero que você venha atrás de mim somente porque está precisando de resolver problemas financeiros, relacionamento, família, etc, isso e aquilo, saúde e muitas coisas. Precisamos, Ele nos dá a liberdade de pedir, dá a liberdade de pedir, dá a liberdade de clamar, dá a liberdade de clamar. Ele faz, Ele responde, mas Ele está esperando de nós algo a mais. Ele está esperando um compromisso com Ele, um caminhar com Ele. Amém, meus irmãos? Um pouquinho mais à frente, continuando, aqui mesmo em João. Agora vamos no versículo 31. Nossos pais, olha só, ele falando, explicando, e agora eles ainda comentam e continuam ainda com aquela visão retrógrada, atrasada. Versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém? Vira, volta, vira, cai de novo no pão natural. Nossos pais comeram o pão, o maná que Moisés deu. Ele falou assim, correção, não foi Moisés, foi o meu Pai. Ou seja, está falando da mesma maneira que ele deu lá o pão natural, ele também vai continuar dando. Mas eu estou falando de outra coisa, um pão espiritual, um alimento espiritual. Então o Senhor começa a trazer, a relatar. E a conversa vai ficando aqui cada vez mais apimentada, cada vez mais cercando, falando. E um pouquinho mais à frente, vamos agora mais para frente. Eu sei que vocês conhecem, vocês já leram essas partes aqui, né, do Evangelho. Agora vai comigo no versículo 48. Olha só que interessante. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer, não morre. Pois eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Versículo 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, como nos pode dar esse homem a sua carne a comer? Meus irmãos, eles eram judeus, eles eram do Oriente, e estavam fazendo aqui de ignorante, porque eles sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Jesus estava falando de algo que para eles era muito natural. Ele estava falando da questão de carne, de sangue, de pão. Ele estava falando aquilo que já era normal para eles, chama-se aliança de sangue. Compromisso máximo entre duas pessoas. Eu já falei aqui a respeito de aliança, e Jesus estava falando com eles, questão de cultura, questão de povo, e eles sabiam muito bem que Jesus estava fazendo menção a isso. Eles sabiam muito bem que Jesus estava falando de aliança de sangue. Ele estava falando de compromisso máximo. Novamente a questão do compromisso. Jesus estava falando, olha, eu espero de vocês algo mais. Eu estou fazendo um compromisso com você. E o compromisso, a aliança de sangue, naquele tempo, era algo máximo entre duas pessoas. No Oriente, sempre foi. Em Israel, sempre aconteceu. Melquisedeque, rei de Salém, que tipifica a pessoa de Jesus, fez com Abraão uma aliança de sangue, para que ele pudesse ter vitória sobre aqueles reis que o atacavam. E aqui Jesus está falando novamente, e aquele povo que estava ouvindo, aqueles judeus e aquele povo todo que estava com ele, sabia muito bem do que ele estava falando. Ele estava falando de compromisso, porque a aliança de sangue é um compromisso de ambas as partes. Amém, igreja? Aliança de sangue fazia-se, e no momento em que era feito, eu tenho compromisso com você de te auxiliar, de te defender, de te ajudar. E você também tem um compromisso comigo de me auxiliar, de me defender, de fazer em meu favor. E é isso que Deus estava falando. Por isso que de repente a conversa, ele não estava falando de canibalismo. Ele não estava falando nada disso. E eles deram uma de João sem braço. Por quê? Porque eles sabiam que a coisa estava começando a apertar. Eles perceberam que Jesus estava ali trazendo à luz a questão do compromisso. Ou seja, eu faço e você faz. Esse é o compromisso. Essa é a aliança. Amém, meus irmãos?
Fala assim: eu tenho uma aliança com o meu Deus. Então existe uma outra parte. Ele faz a parte dele, eu faço a minha. E ele aguarda de nós um compromisso para com ele. É claro que com ele, a parte mais difícil, mais penosa, ele já fez por nós. Mas ele aguarda um compromisso nosso. Por isso que esse povo aqui sabia muito bem do que se tratava. Eles deram uma de João sem braço. Mas eles sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Ele estava falando de aliança de sangue. Ele estava falando de algo que era comum naquela época. Ele estava falando a respeito de pegar um animal e de sacrificar e derramar o sangue, uma parte de um, uma parte do outro, e depois comerem junto o corpo daquele animal, assado ao fogo. Eles sabiam muito bem que depois tomavam um copo de vinho, simbolizando aquele sangue derramado, e feito uma aliança e um compromisso entre ambas as partes que assumiram aquilo. E aqui Jesus está falando a respeito disso. Ele está falando a respeito de alimento, ele está falando a respeito da parte que ele estava fazendo, iria se completar no sacrifício que iria se realizar através da vida dele, e estava falando: olha, eu estarei fazendo a minha parte e aguardo de vocês a parte que cabe a cada um de vocês. E Jesus novamente fala conosco nessa noite: olha, eu fiz a minha parte e aguardo de vocês, igreja de Franca, o compromisso para comigo. E olha só que interessante, um pouquinho mais para frente. Versículo 60. Muitos, depois de toda aquela conversa, versículo 60. Olha, presta atenção aqui nesse detalhe. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza? Eles falaram: duro é esse discurso, meu irmão. Mas eles eram judeus, eles sabiam do que se tratava, eles sabiam o que era uma aliança de sangue, eles sabiam o que Jesus estava falando, eles sabiam muito bem. Eles falaram: duro é esse discurso, não porque estava achando que era canibalismo. Eles falaram: duro é esse discurso porque eles sabiam que Jesus estava esperando deles um compromisso. E falaram assim: olha, eu estou andando atrás de você, Jesus, só pelo benefício que está vindo a mim, e eu não quero saber de compromisso nenhum. E infelizmente muitos estão andando dessa maneira. E o Senhor espera de nós um compromisso. Amém, igreja? Um compromisso em tudo aquilo que diz respeito à palavra do Senhor, ao nosso agir. Porque Ele fez por nós. É algo muito bom, muito grandioso. E Ele aguarda de nós uma resposta. Aí olha só que interessante, versículo 62. O que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para de onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Novamente ele falando: vocês estão olhando aqui para o natural, e eu estou falando do espiritual. Vocês estão olhando para coisas temporais, eu estou falando da vida eterna. Amém, meus irmãos? O Senhor está falando conosco hoje, igreja. Você está aqui olhando para as coisas naturais que te rodeiam, os problemas que você está enfrentando, e eu estou falando para você de vida eterna. Eu estou falando de algo a mais. Porque de repente não estará mais aqui. E as coisas acontecem na hora em que menos esperamos. E eles estavam entendendo do que se tratava. Eles estavam dando uma de João sem braço. Versículo 64. Mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e o que o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Olha só. Bastou apertar. Bastou exigir um compromisso, um retorno, uma parte que não é sobrenatural. Amém, meus irmãos? Uma parte que cabe muito bem a nós como seres humanos. Bastou ele dar uma apertadinha. Aqueles desistiram, voltaram atrás. E o que o Senhor espera de nós hoje é compromisso. O terceiro ponto que define o plano de ser realmente discípulos do Senhor
é compromisso com Ele. E olha só que interessante. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? De repente sobrou só os 12. E Jesus aproveitou o ensejo. Não querem vocês também se retirar? Eu vou pegar aqui uma outra tradução. Bíblia na linguagem de hoje, MK, Maurício Clocker. Vocês vão ficar ou a porta da casa é serventia? É isso que vocês estão querendo? Virou para eles. Vocês ficaram? O que vocês estão esperando? Vocês querem compromisso comigo? Vocês querem compromisso da parte de vocês? Ou vocês também vão se retirar? E essa pergunta que o Senhor faz conosco hoje. Existe um preço, existe um valor. E Ele está aguardando de nós esse compromisso. Então lembre-se disso: obediência, santidade e compromisso. E hoje, infelizmente, a questão compromisso no meio da igreja, no meio do povo de Deus, está sendo largado, deixado de lado. Porque muitos estão como esses discípulos. Ai, dura coisa essa que você está pedindo. Ai, Senhor, é muito para mim. Ai, Senhor, eu já ouvi coisas absurdas. Pastor, aqui na igreja tem culto na semana, mais um discipulado das casas. Puxa! Meu irmão, nós tínhamos que estar com o Senhor todos os dias. O início da igreja, o começo, lá no livro de Atos, que todo mundo acha muito bonito, eles iam e se reuniam todos os dias. Todos os dias. E de repente nós achamos que é dura coisa essas. Poxa, que dura coisa. Ô pastor, mas você exige que faça devocional diário? Que coisa absurda! Que absurdo você está pedindo! Ai, porque eu tenho que manter tudo aquilo que eu faço e que eu falo. Puxa, mas que coisa difícil você está pedindo. Não sou eu, é a palavra, é o Senhor. E isso é o nosso compromisso. Isso é a cruz que Ele fala que nós temos que carregar. Amém, meu irmão? E não adianta você querer cortar a tua cruz. Tem gente aí passando serrote, querendo diminuir. Não, é essa. Leva, meu filho, faz. É o seu compromisso com o Senhor. Porque lá na frente vai ser necessário apresentar aquilo que Ele espera de cada um de nós, para o galardão. Amém? Na bênção, igreja. Somos salvos pela graça, sim. Porém, Ele espera de nós o compromisso. Ele espera de nós um retorno. E olha só aqui. Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Oh, glória! Pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Pedrão ali, movido pelo Espírito, meu irmão, disse algo importantíssimo. Ai, Senhor, para onde nós vamos? O Senhor tem a palavra da vida eterna. Ou seja, nós temos um compromisso com o Senhor. Eu larguei o meu barco de pesca, outro largou a mesa dos impostos, outro largou o consultório médico. Enfim, nós estamos aqui porque nós temos um compromisso com o Senhor. Não que Deus esteja querendo que você largue os seus afazeres, porém, se de repente Ele chamar, meu irmão, diante de cada um, do chamado de cada um, muitas vezes nós temos que nos posicionar. Na hora do compromisso, duro discurso é esse, pastor. Olha, duro discurso. Eu vou procurar um outro local mais light. Agora pode ser que você esteja falando aí: pastor, mas isso aí ele estava falando com os judeus. Jesus estava falando com aqueles que eram da aliança. Eles precisavam de uma chacoalhada forte ali. Por quê? Porque eles precisavam entender a questão do chamado que Jesus tinha para o povo de Israel, para os judeus. Ah, é? Então vamos comigo agora para a igreja da graça. 1 Tessalonicenses, rapidinho, só para nós entendermos. Vai um pouquinho mais à frente. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3, acharam aí, meus irmãos? Versículo, vamos pegar desde o versículo 1. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas.
Enviamos a Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Fala assim, da fé. Aqui Paulo está falando, olha, eu tive que ficar um pouco em Atenas, mas eu estou enviando aí Timóteo, para que eles possam confortar. Quando fala de conforto, meu irmão, está indo para confortar, obviamente, o que está acontecendo? Estão passando por dificuldades, problemas. Então aquele evangelho barato aí, toma muito cuidado, meu filho. E olha só, continuando aqui, agora não é, agora nós estamos falando da igreja, igreja mesmo, igreja da graça. Igreja debaixo da graça. A gente tem que tomar cuidado, às vezes não falar, entende que é outra igreja. Ah, então é lá, igreja debaixo da graça. Versículo 3. Presta atenção, olha os detalhes da palavra. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Meu irmão, tribulação faz parte. De vez em quando você passa por uma tribulação. E Deus permite para saber qual é o nosso compromisso. E aqui Paulo está falando. Fala assim, olha, eu estou enviando Timóteo para que console vocês, para que vocês não sejam abalados debaixo dessas tribulações. Estavam passando por tribulações. E tem gente aí sentadinho, achando que só você tem conta para pagar, só você tem IPTU, só você tem IPVA. Tem gente aí achando que só você tem que abastecer o carro, só você tem isso e aquilo. Meu irmão, todos nós. E de repente as coisas vêm e vêm outras tribulações em cima. E o Senhor, Ele permite para que nós possamos entender, porque Ele espera de nós um compromisso. Para ver se você vai chutar tudo, jogar para cima, maldizer, murmurar, reclamar, ou se você vai permanecer fiel. E Ele está falando, olha, enviei Timóteo aí, por quê? Por causa da tribulação. Mas olha, vamos continuar, presta atenção aqui. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Olha, ele já tinha ensinado, ele já tinha falado que crente passa por tribulação, amém, meu irmão? Paulo está falando, vocês já tinham ensinado, nós já ensinamos a respeito disso, mas eu estou enviando Timóteo aí para que vocês realmente permaneçam, continuem firmes na palavra do Senhor, porque, olha, eu quero que vocês continuem, mesmo na tribulação, continuem fiéis, continuem no compromisso para ser discípulo. E estão pregando um evangelho aí que se passar por tribulação, bota a mão na cabeça. E vai chamando em ordem alfabética, porque deve ter um monte de demônio aí. Às vezes pode ser que tenha, mas nem sempre. Então tem muita gente pregando aí, principalmente essa questão do evangelho da prosperidade, que se tiver tribulação, passou por problema, é demônio. É demônio. E Satanás está ali do nada. Não tem nada a ver com isso não. Não me ponha nesse rolo aí, isso não tem nada a ver. Ele procurou, ele fez, e bem que eu queria estar pondo o dedo aí, mas não tive culpa dessa vez. Então nós precisamos entender, olha só, vamos continuando aqui mais um pouquinho. Versículo 4, com efeito, estando ainda convosco, predissemos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Paulo pregava o evangelho puro e simples. Ele falou, olha, quando eu estive aí com vocês, eu avisei que ia ter aflições. Eu falei, e agora sucedeu, aconteceu, pronto. Agora estou mandando Timóteo para que vocês não percam a esperança e continuem firmes. Firmes no quê? No compromisso com aquele que fez por nós. Amém, meus irmãos? Então Deus sabe, Ele conhece. Livro de Atos, rapidinho, volta um pouquinho, capítulo 14 de Atos. Capítulo 14. Só mais esse ponto aqui. Para nós entendermos que Deus espera de nós um compromisso. Que podemos sim passar por aflições. Jesus mesmo falou, no mundo tereis, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ele, se Ele venceu o mundo, Ele vai nos dar vitória se nós tivermos compromisso com Ele. Pronto, é simples. Capítulo 14, pega comigo aí, versículo 21. 14, 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Eles estavam em Derbe.
Paulo e Barnabé estavam em Derbe. E agora ele fala, olha, tendo anunciado o evangelho, voltamos naquelas cidades. Quais as cidades? Listra, Icônio e Antioquia. Confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé. Amém, meu irmão? Dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Primeiro que crente não gosta de ouvir falar a palavra tribulação. A hora que fala a palavra tribulação, já lembra do livro do Apocalipse, a grande tribulação. Ai, os 7 anos e meio, aí eu vou entrar, vou sair, vou permanecer. Aí é antes, é depois, é no meio. Meu irmão, não é nessa que nós estamos falando. E aqui, novamente, Paulo falando, olha, nós passamos ensinando o evangelho. E falamos para vocês das muitas. Tribulação já é difícil ouvir. Agora com muitos na frente. Mentira ou verdade? Paulo falando, olha, lembra que eu avisei vocês das muitas tribulações? Então, eu estou voltando para mantê-los firmes na fé, no compromisso. Amém, meus irmãos? Então, nós precisamos entender esse princípio de Deus, principalmente hoje, para celebrarmos a ceia do Senhor. Entender que vamos sim passar por tribulações, mas Deus aguarda de cada um de nós um compromisso. Amém? Uma vez conversando com uma pessoa a respeito da Boa Nova, e chegou e perguntou para mim assim, pastor, que vantagem eu vou levar nisso? Uma pessoa bem daquelas, bem calculista, né? Que vantagem que eu vou levar nisso tudo aí? De aceitar Jesus, estou falando, esse negócio daí, que vantagem? Eu falei, bom, primeira vantagem, você vai ter. Primeira vantagem, a vida eterna. Essa é a melhor de todas. E o que mais? Segunda vantagem, você vai ter mais problemas. Não, para com isso. Pastor, já tem alguém aí arrepiando. Tem uns aí já querendo, eu vou embora, vou levantar, posso dar licença? É claro, meu irmão, você vai ter mais problemas. Mas é preferível você ter mais problemas com soluções do que poucos problemas sem soluções. Aí, a hora que eu falei isso, essa pessoa começou a mudar. Falou, caiu a ficha. Exatamente, meu irmão. Eu quero dizer para vocês, quando nós aceitamos Jesus, a primeira coisa que nós temos é a garantia da vida eterna. Amém? Segunda coisa, vamos ter mais problemas. Porém, a diferença, Jesus nos falou, eu venci o mundo. Amém? Esses problemas que nós estamos falando aqui é problema onde? Se vida eterna é vida eterna, acabou. Já é garantido, já está lá. Amém? Agora, os problemas é onde? Aqui na terra. Engraçado que meu pai falava assim, esse negócio de aceitar Jesus, que interessante. Aí vai para o céu, a visão dele. Ficar sentado nas nuvens, comendo flor. Eu não sei por que ele chegava sentado na nuvem e comer flor. Mas pode ser que a sua visão seja essa. Amém, lá é tudo beleza, lá não vai ter problema. Porém, aqui teremos mais problemas. Agora, ter mais problemas que tem solução. Porque quando eu tenho compromisso com Ele, Ele tem compromisso comigo. Amém? Isso é ser discípulo. E é preferível ter mais problemas com Jesus do que poucos problemas sem Jesus. Você concorda comigo, meu filho? Eu não sei você antes de se converter, mas eu já enfrentei muito problema. E depois eu paro para analisar e falo assim, puxa vida, se eu tivesse Jesus naquele tempo, quanta coisa eu teria evitado. Já parou para analisar ou não? Eu já dei cada cabeçada, gente. Cada cabeçada. Puxa vida, se eu tivesse convertido antes, seria muito melhor. Porque com Jesus, Ele nos dá vitória. Ele, hora nenhuma, disse que estaria tirando os problemas. E é por isso que nós vamos celebrar com muita alegria. Amém? Converter, meu filho, é um mar de rosas. É nadar no espinho. E nós, o povo está querendo ir embora. Existem certas palavras, eu já tinha avisado, eu avisei o Valdir e a Denise. Se alguém levantar, fecha a porta.
Eu sei que tem às vezes palavras, né, de consolo, de amor, coisa assim que a gente prega, que é gostoso de pregar, mas tem outras que a gente tem que deixar os porteiros avisados. Ó, foi pro lado, fecha a porta, tranca. E o ruim é que essas portas têm essa barra antipânico, mas nós já aprendemos uma tática, põe uma travinha embaixo e você não abre. Porque o Senhor quer algo novo nas nossas vidas. Amém? Fala assim comigo, compromisso. É o que o Senhor aguarda. Tomar a nossa cruz é isso, para segui-lo. Não é sacrifício pelos pecados, pelas faltas e pelos erros. Isso ele já fez. Tomar a nossa cruz é realmente ter compromisso com ele diante de todas as circunstâncias. Em nome de Jesus.